Olá, aqui é o Eduardo e hoje eu vim falar para você sobre um tema assim, interessante, que é assim, a influência dos hormônios no emagrecimento. Então, há aproximadamente 3 anos, quando coincidiu com a proibição dos moderadores de apetite pela Anvisa, então houve um certo pânico, assim, no sentido de a gente ter perdido uma arma do emagrecimento, Então houve uma busca, uma procura de novas técnicas, novas opções, e surgiu então o emagrecimento hormonal. Então o que é isso? Nós sabemos assim da influência das glândulas, claro, sobre o nosso corpo, inclusive sobre o metabolismo das pessoas e tal. Então a partir daí começamos a estudar outras alterações que, quando corrigidas, poderiam facilitar o emagrecimento. Então foi publicado nos Estados Unidos uma revista muito importante da endocrinologia americana, por um autor chamado Knudsen, um artigo falando assim da influência da tireoide no emagrecimento, Então é uma coisa assim científica. Ele mostrou como que pequenas alterações na tireoide pode trazer grandes problemas, grandes dificuldades no emagrecimento. Porque nós sabemos que a tireoide é a glândula que regula o metabolismo, a capacidade maior ou menor de metabolizar calorias, de queimar gordura, Então no momento em que a tireoide diminui a sua produção, ela diminui a capacidade do organismo de queimar calorias. Ele mostrou isso nitidamente, que o hormônio da tireoide, segundo ele, o ideal é que esteja em torno de 0,4, o TSH. É o melhor ponto do metabolismo da pessoa, é o que a gente pode querer de ideal. Então, quando ultrapassa esse limite, mesmo que a pessoa não faça nenhuma alteração, nenhum pecado, vamos dizer assim, com relação, mesmo que ela siga a dieta, um padrão de dieta que sempre seguiu, mesmo seguindo o exercício físico, o seu peso vai aumentar em torno de 8 quilos em um ano e meio, porque o metabolismo está mais lento. Então daí surgiu essa necessidade do controle das glândulas, e a principal delas é a tireoide. Então hoje é possível modular a tireoide, é possível colocar o metabolismo num ponto ótimo. Quando a pessoa chega aqui e fala: doutor, tem um amigo que come e não engorda, você está dizendo que ele tem a tireoide excelente, que o metabolismo dele é excelente, que ele queima calorias com facilidade, ele tem esse dom da natureza, vamos dizer assim, que é o que todo mundo quer, poder comer um pouco mais e não engordar. Então, hoje nós conseguimos colocar a tireoide de qualquer pessoa nesse ponto, Então, usando substâncias assim, compatíveis com o organismo, Então não tem nenhum problema, não vai trazer nenhuma dificuldade. Nós temos experiência nisso de muitos e muitos anos e sabemos que, quando bem usado, quando usado adequadamente, não tem evidentemente nenhum problema. A gente vai dosando, vai acompanhando as dosagens. Então a tireoide é uma dessas glândulas. Outra glândula importante, outro hormônio importante, é a glândula suprarrenal, que é a glândula do estresse. Toda vez que a gente tem um estresse, uma tensão, e hoje quem não tem isso, Hoje todo mundo nessa correria e tal, tem sempre uma alteração. Então com isso altera o cortisol. O cortisol é um hormônio que tem que estar no nível exato. Ele não pode estar alto nem baixo. Quando ele está alto, é uma das causas de gordura abdominal. Você começa a ganhar abdômen, você começa a ganhar volume no abdômen, que é uma coisa que incomoda demais. Talvez seja das queixas negativas, vamos dizer assim, piores que a gente ouve, é a questão do abdômen, da barriga, Incomoda muito na estética. E hoje é muito fácil você pesquisar essa gordura abdominal, que também nós sabemos o risco que ela traz com relação a aumentar a possibilidade das doenças cardiovasculares, que são graves, que são sérias, quando se trata de qualidade de vida. Então, com uma fita métrica, você pode avaliar a sua gordura abdominal. Você mede a circunferência abdominal na altura do umbigo, e isso vai mostrar se você tem um abdômen realmente acima do saudável, quando está acima de 88 centímetros para a mulher ou acima de 104 centímetros para o homem, tem excesso de gordura e precisa ser cuidado, além da estética, também preocupando com a saúde. E um outro hormônio que também é muito interessante, hoje muito moderno, que nos ajuda demais, é a insulina, que é produzida pelo pâncreas. Então a insulina, quando alta, ela também aumenta a gordura abdominal. E nós sabemos hoje que a insulina é um marcador metabólico, ela revela o estado metabólico da pessoa. Por exemplo,
o diabetes que vai aparecer daqui 10, 15, 20 ou 30 anos, já começa, às vezes, até na infância, com o aumento da insulina, com a resistência à insulina. O organismo começa a ficar resistente àquela insulina que o pâncreas está produzindo. Então o pâncreas começa a produzir mais insulina, e aí vai aumentando a sua produção. Se a pessoa tem alguma tendência a diabetes, alguma genética de diabetes, vai chegar um dia em que o pâncreas não consegue mais acompanhar esse ritmo de estar aumentando a produção de insulina, e aí a insulina cai, a produção do pâncreas cai, e a glicose sobe e instala-se o diabetes. Então, o primeiro sinal, a primeira luz acesa no painel com relação ao diabetes, ou com relação até ao pré-diabetes, é o aumento da insulina. E é preciso ser policiada e é possível ser tratada, ou com o emagrecimento, que é o melhor remédio. Nós sabemos que o emagrecer diminui 58% dos casos de pré-diabetes que seriam transformados em diabetes. Então, apenas mudança do estilo de vida, que inclui emagrecimento e exercício físico. Hoje nós sabemos claramente que uma perda de 5% do peso total ajuda muito na situação metabólica da pessoa, nessa questão do diabetes e tal. Outra coisa interessante também de observar, que todo mundo sabe disso e muitos têm, é a gordura no fígado, né? A esteatose hepática também, ela faz parte dessa síndrome metabólica, ela faz parte dessa alteração metabólica que vai culminar lá na frente com o diabetes e, posteriormente, com um infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral, que são as consequências mais sérias de todo esse distúrbio metabólico. Então hoje a gente tem essa beleza de estar acompanhando isso, né? Com todo o passo a passo, com todos os degraus, né, possíveis, e fazer uma medicina séria, uma medicina que você pode estar junto ali observando, evitando aquela surpresa que a gente ouve muito. Às vezes a pessoa está ótima, faz um check-up, né, e de repente morre com um infarto, numa viagem, né, assim, por alguma doença dessa natureza, sem às vezes para ela uma explicação maior. Poxa, mas eu fiz um check-up, mas não fez o adequado, não foi tão profundo quanto hoje a medicina pode nos apresentar. Né? Então, é essa recomendação, é isso que eu queria explicar para vocês. E também, voltando um pouco na tireoide, falando do metabolismo, que é uma das coisas que incomoda muitas pessoas, existe uma maneira muito prática também de saber se o seu metabolismo está lento ou não. Você coloca o termômetro, né, na axila, mede a temperatura 5 manhãs seguidas antes de levantar da cama, ainda no calor da cama. Então você deixa o termômetro durante 6 minutos, de preferência longe do período menstrual, isso para as mulheres, né, lógico, 5 a 6 dias antes ou depois, coloca o termômetro, deixa 6 minutos, mede a temperatura e anota, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto dia. Aí nós vamos somar as 5 temperaturas e dividir por 5 para saber a média. Se tiver menos de 36,5, você está com a sua tireoide alterada. O seu metabolismo está alterado. Vai te trazer problema na manutenção do peso, vai te trazer problema no próprio emagrecer e com frequência vai te trazer queda de cabelo e unhas quebradiças. Então isso é uma coisa prática que você pode também estar ajudando aí a pesquisar e a controlar a sua saúde, o seu metabolismo. Então agradeço muito, né? Peço que vocês nos acompanhem no YouTube, no Facebook, no Instagram. A gente está sempre por aí colocando notícias, vídeos, informações recentes, modernas, né? No sentido de estar ajudando, de estar reeducando nessa questão da saúde, porque hoje nós sabemos que a quantidade da vida tem aumentado muito e vai aumentar muito. Então nós temos, vamos dizer, como gratidão a esse presente que a natureza nos deu, né, de viver muito, nós temos a obrigação, entre aspas, aí, de estar vivendo isso com qualidade. Então esse é o caminho. Agradeço a todos, muito obrigado, um abraço a todos.